Boa noite, gente! Chegamos hoje ao capítulo 17, 18 de Apocalipse. Vamos estudar a mulher e a besta. E sabe o que eu queria pedir para vocês? Oi, boa noite, Jana! Quem está acompanhando todos os estudos de Apocalipse? Sabe o que eu queria pedir? Para vocês comentarem quando eu postar o vídeo. Comenta lá como está sendo os estudos, o verão. Deixa lá nos comentários aqui da live quando ela estiver no feed. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Boa noite, Pastor Bill. Tudo bem? Boa noite, Simone. Graças a Deus, tudo bem também. No nosso terceiro lockdown em Toronto, mas estamos... Yes. Ai, pastor, quando será que vai acabar? Será que vai Não acabar? sei, não vai acabar tão rápido, não. Eu também acho que não. Tá difícil para nós aqui em Toronto, né? É. Não está fácil. O João está com aula online, morro de pena. Ele adora a escola. É difícil para as crianças, difícil para as pequenas empresas, os restaurantes, as pequenas lojas. É verdade. Boa noite, vocês que todos aí que estão entrando. A Flávia, oi amiga, a Flávia, Ana, todos vocês, boa noite. Vamos estudar hoje então a Mulher e a Besta, capítulos 17 e 18. Eu estava falando para eles, Pastor Bill, para eles comentarem na live, quando eu postar, estiver lá no feed, como que está sendo o estudo, quem que acompanhou todos até aqui. Eu sei que tem várias pessoas que estão acompanhando todos os estudos. Joia. Nossos estudos têm uma média de 900 views. Uau! 900 views que os benção. Nossos estudos. Uma bênção. Deus seja louvado, né? Amém. Fico muito feliz também. Agradeço ao Pastor Bill sempre, né, Pastor, por disponibilizar esse tempo aí para estudar com a gente. Estamos quase chegando ao final, gente, do livro de Apocalipse. Mais algumas semanas. Mais algumas semanas, e aí depois a gente tira um tempinho, mas aí eu quero combinar com o pastor alguns outros temas para a gente estudar. O pessoal que tem temas, eles têm, podem mandar sugestões. Isso, é verdade, mandar sugestões e aí a gente continua os nossos estudos, né? Um programa semanal virou, pastor. No problem. Vamos orar então para nós começarmos? Sure. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de nós nos reunirmos desta maneira virtual e estudarmos a Tua Palavra, sabendo que ao nós virmos a esse estudo e cada vez que nós estudamos a Tua Palavra, reconhecemos mais e mais sobre o Teu amor para com cada um de nós. Então, querido Pai, suplico que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre cada um de nós agora, para que possamos entender aquilo que vamos estudar e que a mensagem que o Senhor tem aqui nestas páginas possa vir ao encontro das necessidades do nosso coração. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Ok, então vamos ao capítulo 17. E vamos ler, Simone, você puder ler os primeiros 6 versículos. Ok, os primeiros 6, então, do capítulo 17. Yes. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, e com abominações da terra.
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ok. Então, aqui, João é convidado a vir, né? E um dos 7 anjos falou com ele e falou que vai ser o julgamento desta grande meretriz da prostituta, né? Uhum. Mais tarde, no versículo 5, o anjo identifica essa prostituta ou essa meretriz como sendo Babilônia, Uhum. né? Isso. É. Então, Babilônia, vamos relembrar, representa aquela, como é que se diz? Coalition, aquela, não sei como é que é, coalition, a união. Ok. União. A união daqueles poderes religiosos, né, que estão em oposição a Deus e a seu povo, né? Então, cada um tem a sua própria história, nós já vimos isso, né? Tem o dragão, a besta, o falso profeta, né? Que é o dragão, o diabo, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Cada um tem a sua própria, como diz, a sua história própria, mas nós sabemos, nós já falamos isso várias vezes, que eles vão se unir em um só propósito contra Deus e o povo de Deus. Então, esses poderes se acham sentados sobre muitas águas, né? Sobre muitas águas. Isso. Então, vamos aqui só para tentar pegar um melhor entendimento do que significa essas muitas águas. Vamos a Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Ok. E no verso 13, eu acho. Deixa eu ver. 51. 13. Yeah. Ai, tá. Então, Simone, vamos começar, quem sabe, no 10. No 10? Ok, do 10 ao 13? Ao 13, yeah. Ok, então Jeremias ali no Antigo Testamento, tá? Para quem quiser acompanhar, depois de Provérbios, Isaías, Jeremias 51, verso 10 ao 13. Yes. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos. Dos medos ou dos medos? Não, do povo? Dos medos? Do povo. Dos medos. É dos medos, então, né? Ok. Porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Obrigado. Então, aqui, nesta profecia em Jeremias, nós vimos que está falando sobre Babilônia, Babilônia antiga, né? Sim. Babilônia literal, né? Literal. E diz assim, ó tu que habitas sobre muitas águas. É a mesma expressão que nós encontramos aqui em 17, versículo 1, né? Sobre muitas águas. Então, isso nos dá a acreditar que essa referência a muitas águas aqui se refere ao rio Eufrates, ok? Então, da mesma forma que nós vimos na semana passada, eu acho que foi na semana passada, que o rio Eufrates é que sustentava, é que dava o sustento de Babilônia, aqui nós vimos que essa grande meretriz está sobre essas águas, então está sobre o rio
Eufrates. É o rio Eufrates, é o símbolo, né? Que é o símbolo daquilo que é essencial para a meretriz Babilônia existir. Então, isso representa esses poderes seculares, poderes civis, né? Esses poderes políticos que dão credibilidade, autoridade e influência à prostituta, ok? Uhum. Ok? Então, então isso então é meretriz, é Babilônia, é outra maneira de falar Babilônia, e ela está sobre as águas, está sendo sustentada, apoiada pelos poderes seculares, poderes políticos. Eles é que dão a Sustentação, autoridade. autoridade. Exatamente. Ok. Ok? E depois, então, como no versículo 2, nós vimos aqui que com quem se prostituíram os reis da terra. Né? Tem grupos aqui definidos. Então, tem os reis da terra e com o vinho da sua Devassidão. devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, tem dois grupos aqui que foram, vamos dizer, influenciados pela meretriz. Os reis da terra, que significa os poderes políticos, mas vejam que eles foram seduzidos, né? Uhum. Eles entraram como se fosse assim, num relacionamento adúltero com elas, se prostituíram os reis, né? Eles viram alguma vantagem e entraram num relacionamento ilícito com a meretriz Babilônia, ok? Sim. O outro grupo, veja, o outro grupo foi enganado também, né? Mas não pela prostituição, mas sim pelo vinho. Eles foram embriagados. Sim. Ok? O que é que significa ser embriagados? Antes que eu fale isso, só lembrar que esta expressão, os que habitam na terra, é uma expressão no livro do Apocalipse que se refere aos perdidos, aos ímpios, aos que não aceitaram o chamado de amor para a eternidade. Ok. Os que habitam na terra têm esse significado, então. Quando você vê em Apocalipse essa expressão, os que habitam na terra, é o povo, os que vão receber o sinal da besta, são os ímpios, os perdidos, os que rejeitaram. Então, ok? Os reis, os poderes políticos se prostituíram, entraram num relacionamento ilícito com Babilônia, mas os ímpios, essas pessoas foram embriagadas pelo vinho. Então, por que embriagado? Porque quando nós pensamos em alguém estar embriagado, a pessoa não consegue pensar direito, entendeu? Sim. E muitas vezes faz coisas quando está embriagado que depois, quando já não está mais embriagado, tem vergonha e pensa, entendeu? Não devia ter feito isso. Então, aqui nós começamos a ver que ambos os grupos, tanto o povo, a humanidade, a população, como tanto o povo, a população e os poderes políticos, ambos foram enganados. Só que uns entraram e viram, quem sabe, uma oportunidade, nós vamos ver isso daqui a pouco, alguma vantagem, entraram no relacionamento ilícito e os outros foram enganados através do vinho que tomaram e ficaram, bêbados, né? E agora percebem, quem sabe, o engano, né? Que tomaram uma atitude enquanto embriagados que, quem sabe, não deviam. Então, depois de passar a bebedeira, por eles não estarem mais embriagados, eles começam a pensar, quem sabe eu não devia ter entrado nesse negócio aqui. Mas já não há mais tempo. Já é tarde demais, né? Então, mais uma vez, aqui está reforçando esta ideia que os poderes políticos e os poderes religiosos vão
entrar em uma união para criar aquele mesmo ambiente que aconteceu lá naquele 270. Vai criar exatamente a mesma cena, o mesmo contexto, o mesmo ambiente, ok? Ok? Então, Ok. agora aqui algumas coisas interessantes. Bem, eu acho que tudo é interessante, né? Mas... Então, verso 3. Transportou-me o anjo e o espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Ok? Sim. Então, aqui, esta besta, não é para enganar esta besta com a besta que saiu do mar e a besta que saiu... Isso é outra besta. Ok? Ok. Que, de certa forma, é sinônimo com o rio Eufrates, que é essa confederação de poderes políticos e governos e autoridades. Essa colisão. Essa colisão, exato, essa é a palavra, desses poderes. E o que é que acontece agora, né? A mulher, a meretriz, Babilônia, está montada sobre essa besta, tá? Entendeu? Então, ela está, como é que se diz, dominando. Quando você monta um cavalo, né? Quando você está montado num cavalo, você é que manda, né? Tem quem está montado. Sim. Então, é uma imagem de os poderes políticos entrarem em serviço à prostituta. Eles deixam ela montar na besta. Ela que vai liderando o negócio. Então, eles entram em serviço a ela, como aconteceu na Idade Média, naquele período daquela perseguição, né? Então, esse símbolo da mulher montada nesta besta escarlata, né? Isso. Repleta de nomes de blasfêmia, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos falar sobre isso aqui num instante, né? Então, nomes de blasfêmia, né? Então, nós já vimos essa expressão dizendo que existe como é que se diz? Um propósito ou uma atividade religiosa aqui. Embora sendo poderes políticos, seculares, civis, eles se envolvem, né, em atividades religiosas enganosas, de blasfêmia contra Deus, ok? A mulher é, vestida, no verso 4, temos uma descrição de como a mulher está vestida. Nós vimos que é uma maneira muito extravagante, né? Sim. Entendeu? De pérolas e um cálice de, entendeu? Que, isso simboliza, a meretriz vestida de maneira para seduzir as pessoas. Entendeu? Você contrasta, por exemplo, a simplicidade da mulher representando a igreja e a maneira que ela está vestida versus esta maneira sedutora, extravagância, né? De atenção para mim, entendeu? Atenção para mim. Olhem para mim, né? Então, aí é que vem essa, ok? No verso 5, nós temos a identificação, né? Que é... Agora, no verso 6, isso aqui é um negócio muito interessante para mim. Duas coisas aqui. Diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, né? Isso. No verso 2, vimos que a mulher embriagou os habitantes da terra. Isso. Então, o mesmo poder, a mesma prostituta, Babilônia, que embriagou os habitantes da terra, ela mesma está embriagada. Com o quê?
com o sangue Dos santos. dos santos, né? Com aqueles que ela causou que morressem, né? Sim. Ela se embriagou. Então, essa descrição aqui, embriagada com o sangue dos santos, para mim, forma uma ligação entre a prostituta, aqui do capítulo 17, e a besta que sai do mar, de capítulo 13. Uhum. Ok? Que perseguiu. Sim. Entendeu? Que Uhum. perseguiu os santos, né? Que Isso. fez com que eles perdessem a sua vida. Uhum. Então, aqui nós começamos a ver um paralelo entre a besta que sai do mar no capítulo 13 e esta prostituta que está embriagada. Agora, quem sabe ainda mais interessante para mim é o seguinte, diz assim, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Então, o que João está dizendo aqui? Ele vê esta mulher, ela é levada aonde? Você viu? Diz assim, me transportou a um deserto. E vi, no verso 3, me transportei a um deserto e vi uma mulher, né? Depois ele descreve a besta, descreve a mulher, o nome que a mulher, que ela estava embriagada, e depois ele diz assim, quando vi essa mulher, eu fiquei espantado. Eu fiquei pensando, por que será que ele ficou espantado, assim, admirado em ver a mulher? Então, você quer ouvir a minha tese? Esta mulher que ele vê aqui, ok? No verso 6 do capítulo 17, é a mesma mulher que ele vê no capítulo 12, onde diz, no verso verso 13 e 14, né? Ok. Do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok? Então ele se espanta porque é a mesma mulher. Eu acredito que ele vê a mesma mulher. E o que me leva a acreditar isso é que você vê no verso 17, onde diz, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com quem? Quem diz no verso 17? Foi pelejar com quem? Com os restantes da sua descendência. Não diz que ele foi pelejar com a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência. Então, para mim, isso explica por que o dragão está cheio de tanta ira contra esse remanescente. Entendeu? Porque a mulher, este povo, este movimento, né, que ele vê, que esta mulher que ele viu, era o povo de Deus que se apostatou. Ok. Sim, que se Entendeu? apostatou. Que se apostatou. Sim. Então, o dragão vira a sua ira contra o remanescente, o restante da sua semente. Por quê? Porque a mulher já se apostatou. E Paulo nos diz que antes da segunda vinda de Jesus haverá uma grande apostasia na igreja. Então, para mim, esse é o espanto de João, que quando ele vê essa mulher no capítulo 17, ele reconhece a mulher e diz, essa mulher que foi para o deserto, que depois, né, que fugiu para os Estados Unidos, nós vimos que a terra abriu, né? Sim. Né? Mas agora, aquela mulher que era fiel a Deus, que era o refúgio para onde os fiéis se alinharam, agora se apostatou. E aí está o espanto dele.
entendeu? Sim. Que ela agora se entregou, a essa união diabólica. Sim, faz todo sentido. Right? Sim, para quem não está entendendo, tem que assistir o nosso estudo de Apocalipse 12. Yes. Ok? Então, a mulher, o símbolo de mulher no livro do Apocalipse representa a igreja. Isso. Né? Então, esta mulher que nós lemos em capítulo 12, que fugiu para o deserto e depois a terra abriu, né, que foi perseguida, que Deus protegeu, etc., representa a igreja verdadeira de Deus, né? Uhum. Os fiéis. A prostituta, que é uma mulher também, representa a igreja que abandonou o seu relacionamento com Deus e agora adotou um relacionamento de conveniência, entendeu? Sim. Para quem der. E João fica espantado porque ele reconhece que era o povo fiel de Deus. E agora se apostataram. Uhum. E o que permanece dessa igreja, que uma vez era uma igreja verdadeira, é apenas um remanescente agora, é apenas uma amostra, um pequeno grupo que resta. E no capítulo 12, o diabo se torna a sua ira contra esse grupo, porque ele já conquistou a mulher. Se ele agora consegue acabar com esse restante, aí ele é vitorioso. Mas Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre vai ter pessoas que vão permanecer fiéis a Ele e vão levar em frente a verdade da Bíblia. Então, eu achei esse ponto interessante e triste. Eu achei triste, né? Sim. Entendeu? Porque, só para o pessoal ver que Paulo menciona isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Isso, bem. Eu tenho marcado aqui. Segundo Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, né? Isso, Que capítulo diz assim, 2, a partir do verso 3, talvez? Ninguém de modo vos engane. Yes, Ninguém exatamente. de nenhum modo É mais vos difícil engane. tentar encontrar em português do que em inglês. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo aqui está dizendo à igreja em Tessalônica que duas coisas vão marcar, tem que acontecer antes que Cristo volte. Uma delas, ele diz que esse poder do anticristo, né, tem que ser revelado, né, que se coloca na posição de Deus, e isso que nós estamos vendo com essa besta, né, que sai do mar. Mas outra coisa ele diz vai acontecer, ele chama de uma apostasia. Em outras palavras, algo de errado, alguma coisa vai ficar bem errado dentro da igreja. A igreja acontece, e eu acredito que é isso que João estava vendo aqui no capítulo 17. A igreja que um dia foi fiel, agora se apostatou. Houve aquela grande apostasia, se afastaram da verdade de Deus. Uhum. E agora assumem uma posição para seduzir, através da sua prostituição, os poderes políticos dos mundos, os governantes, os reis, entendeu? E enganar o povo através do vinho, entendeu? Fazer com que eles acreditem mentiras, porque eles não estão em sua cabeça, né? Uhum. Então é triste, porque era o povo de Deus, né, que abandonou, né? Então, vamos ler agora o 7 e 8. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher.
A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ok, então, várias coisas. Você viu de novo essa expressão, né? Sim. E que define um pouquinho mais, né? Diz Os que habitam que, sobre a terra, yes, e diz aqueles que, cujos nomes não foram escritos no yeah. livro da vida. Aí define um pouquinho melhor quem são esses. Mas isso é consistente, essa descrição, ok? Ok. Ok, então, interessante aqui que você vê mais uma vez aqui a falta de respeito do diabo em imitar, não é imitar, como é que é a palavra? Não sei como é que é a palavra em português. O que ele faz, uma paródia, eu acho que é isso. Uma paródia. Aqui no meu comentário bíblico usa esse termo paródia. Yeah, é uma paródia, É. ok? Veja a descrição, né? Que diz que ele era o quê? Né? A besta que viste era e E não não é é. Uhum. e está para emergir. Uhum. Entendeu? Você vê isso em descrição de Deus, Uhum. eu acho que aqui no capítulo 1, eu acho, vamos ver, capítulo 1, capítulo 1, verso 8. Aí é uma De das qual? vezes. De De Apocalipse? Apocalipse, yeah. 1:8? Yeah, 1:4, eu acho que 1:4. E 1:8, 1:8 certeza. Yeah. O 4 acho que também. Yeah, também, yeah. Vou ler o 4 e o 8, do Yeah. capítulo 1 de Apocalipse. Yeah. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E o 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no capítulo 4, no verso 8 também. 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, você vê, esses são títulos exclusivos de Deus. Uhum. Entendeu? Mas é tanto falta de respeito por Deus, entendeu? Que o diabo imita essa declaração. Não é a única vez. Por exemplo, aqui quando tem na sua fronte, no verso 5, falando da meretriz, na sua fronte, Babilônia, grande mãe, entendeu? Essa descrição também é uma paródia do nome de Deus. Mas aqui é bem óbvio que nós vimos pelo menos 3 referências que é uma característica de Deus. Então, o que isso nos diz? Que essa besta que viste existiu no passado, né? Que era, depois passou por um período que não era, e está para emergir, né? Então, do abismo. Então, uma dos paralelos aqui nós temos com a besta de Apocalipse 3, né? Sim. Que era, né? Existiu, né? Também cheio de nomes de blasfêmia, né? 13. 13:6. 5, 6. E foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então, existiu durante esse período
1260 anos. Depois, a segunda fase não era, né? Aí se refere a Apocalipse 13, 3, onde diz que a besta levou o quê? Uma ferida? Uma ferida. Então, Golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então nós falamos desse período que Sim. o papado sumiu, o Papa Sim. foi preso, morreu no cativeiro, Exato. etc. Então, era, e depois não era, não Aham. existiu, e depois vai emergir. Por quê? Porque, como você disse, né? O golpe, o quê? Curou. O golpe mortal foi curado e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Então, mais uma vez, nós vimos aqui um paralelo, né? Entre o capítulo 13 e o capítulo 17, né? E diz o quê? Que essa ressurreição desta besta, né? Sim. O que é que vai acontecer? Aqueles que... Destruição. Mas primeiro, antes disso, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos, né, desde a se o quê? Se admiraram. Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Entendeu? Você vê o paralelo com o verso 3 do capítulo 13. Sim. O mundo, a ferida foi curada e todo mundo se maravilhou, se admirou. Então, isso tem uma certa, fica um pouquinho, porque eles usam, é um pouquinho confuso, mas nós vemos que essas características, então tem uma ligação entre a besta do capítulo 13 e a besta escarlata aqui deste capítulo, entendeu? Ok. Então, sim. torna um pouquinho um pouquinho confuso, mas é sobre esse poder que a prostituta está montada, né? Pastor, tem uma pergunta aqui sobre esse texto, esse verso. Deixa eu só aqui. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, deixa eu só ver aqui. O que significa esse desde a fundação do mundo? O que não significa é que essas pessoas foram predestinadas. Eu acho que é esse o sentido da pergunta. Não significa... Para não se salvarem? Não foi predestinado que ninguém se salvasse. Mas, lembrem-se que muitas das referências ao dragão e os seus anjos, ok? Tipo, todas as referências com respeito ao julgamento que o dragão e os anjos vão receber, sobra para aqueles que se alinham com o dragão e com a besta. Você entendeu? Sim. Então, ao eu rejeitar o apelo de Deus, me alinhar com a besta, ok? O meu nome vai para o livro não está no livro, né? Sim. Desde a fundação, porque eu estou me alinhando da mesma forma que se eu me alinhar com Jesus Cristo, eu recebo crédito todo de Jesus Cristo. Você entendeu? Sim. Então, é uma dessas referências onde, e nós vamos ver aqui um pouquinho, onde os seguidores, tanto da besta como dos seguidores do dragão e de Jesus Cristo, recebem a recompensa que é designada para o dragão ou para Jesus Cristo. Sim. Porque eles se alinham com isso, entendeu? Sim. Sim. Então, para mim, essa referência aí.
Sim. Mas não é Desde uma a fun- questão, é, não é uma não, questão de não é uma questão. Não é, é. Isso é bem importante, né? Não existe essa predestinação. É, eu acho que esses escritos que não foram escritos no livro da vida, então quer dizer que são para Satanás e seus anjos, né? Para eles, yes, a condenação está desde a yeah, fundação do mundo. exatamente. E aqueles que se Nós, alinham com eles, então, têm o mesmo destino. nós lemos, eu acho que foi aqui que nós lemos que o lago de fogo foi criado para o dragão, para o diabo, os seus anjos, né? Aqueles que se alinham com o diabo recebem a mesma recompensa, né? O Sim. mesmo tratamento, Uhum. né? Quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, Ló não participava, mas o que é que Deus falou para Ló? Você tem que sair. Por quê? Porque se ele ficasse lá, ele seria destruído como os outros foram destruídos. Entendeu? Então, o que Deus diz para ele, sai, você tem que sair. Se ele dissesse, não, mas eu não participei de nenhuma dessas atividades grotescas aqui, mas o julgamento veio sobre todos lá. E nós vamos ver no capítulo 18, se Deus quiser, vamos chegar lá, onde Deus diz para o povo, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Exato. Right? Porque se Ok. não sair, você recebe o O mesmo mesmo, tratamento, o mesmo trato. Exato. Ok? Ok. Ok, então vamos ao versículo 9 ao 11, por favor. Ok, 9 ao 11. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Ok, pode ir o 12 também, Simone, já agora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Ok, então começa aqui esse trecho dizendo a minha tradução assim, quem tem sabedoria, né? Isso, aqui também Então, é. isso é importante notar que isso não quer dizer quem tem uma certa capacidade intelectual, que alguns vão entender, alguns não vão. Entendeu? Isso é Ok. uma referência à sabedoria que vem do Espírito Santo. É por isso que nós, no começo, sempre oramos que o Espírito Santo nos dê o entendimento. Então, não é uma referência de assim, quem é inteligente, se você tem uma capacidade intelectual melhor, você vai conseguir decifrar isso. Não é isso. A sabedoria vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai dar, e é apenas através do Espírito de Deus que o povo viver nos últimos dias, que eu acredito que somos nós, né? Todos que estão nos acompanhando, né? É só através da revelação do Espírito Santo que nós podemos entender estas profecias, estas mensagens que estão aqui, né? Então, agora, no verso 9 aqui, esta ideia dos 7 montes, né, que estão sentados sobre, tem criado muita confusão, né? Porque tem pessoas que dizem, não, são 7 papas e não sei o quê, já vieram 6, agora 7, agora está no 8º. Um vai durar pouco. E tem o João Paulo II, o João Paulo I, que durou só 40 e poucos dias, entendeu? Isso. Mas nós vimos aqui, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, né? E nos diz bem claro aqui, né? Que os 7 montes não são 7 montes. O que ele diz no verso? São 7 montes, dos quais a mulher são também o quê? 7 reis. E nós sabemos que reis representam o rei ou reinos, entendeu? Então não se fala por isso diz, não, porque Roma foi construída em 7 montes, né? Entendeu isso? Não. Vamos ler, não vamos especular. São 7, os 7 montes representam 7 reis, 7 poderes. Ok. Os quais 5 já caíram. Agora, vamos. Ao nós interpretarmos isso, eu acho que eu falei isso no capítulo 2 e
se eu não falei, devia ter falado, não vou falar de novo. Ah, Ao nós interpretarmos o livro do Apocalipse, nós temos que usar a cabeça e, primeira coisa, como é que seria a interpretação de uma pessoa nos dias de João, da perspectiva de João, por exemplo. Ao João escrever as 7 igrejas, eles recebem essas cartas. Qual seria a interpretação do povo daquela igreja ao receber essa, entendeu? Nós temos que usar isso a parte, da nossa compreensão da mensagem. sim. Então, nós vimos que tem uma aplicação, como dizer assim, imediata, tem uma aplicação profética e uma aplicação, às vezes, prática. Por exemplo, na mensagem das 7 igrejas, nós aprendemos lições para a nossa vida espiritual, para o nosso comportamento espiritual. Ok. Então, nós temos que pensar assim, João está escrevendo, ao João escrever, da perspectiva de João, ele está dizendo, 5 já passaram. 5 já acabaram. Ok? Então, um existe, ok? E o outro ainda não chegou. Chegou. E quando chegar, tem que durar de pouco, ok? Então, da perspectiva de João, vamos começar assim. Qual é que existe? Qual é que era o poder, o reino que estava no dia de João? Era o Império Romano. Isso. Então, o que existe é o Império Romano. Ele está no Império Romano. Então, 5 antes do Império Romano, nós temos o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. 5. Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 que já foram. Um existe nos dias de João, é o Império Romano. Ele estava preso pelos romanos, ok? Pois o que é que diz? O 7º, o quê? Não chegou. Não chegou ainda. Mais uma vez, da perspectiva de João, não chegou ainda o 7º. Quem é que é esse 7º? Bem, para mim, esse 7º é a besta que saiu do mar, que sai do Império Romano, né? Você lembra lá em Daniel, os 10 chifres, entre os 10 chifres sai um chifre, né? Pequeno. Do Império Romano, isso é um pequeno chifre, do Império Romano sai um 7º reino. Desta vez representado pela besta que sai do mar. Né? You with me? Sim. Esse poder vai reinar por pouco tempo. Agora é importante que a palavra no grego aqui não quer dizer pouco tempo em termos assim, de prazo de tempo. Quer dizer, o significado no grego é o seguinte: este poder vai existir enquanto Deus permitir que exista. Ok. Então ele vai... Como é que está aqui em português? Porque em inglês... tem de durar pouco. Em inglês é assim, it must remain. Tem que demorar pouco. Porque o seu destino já foi determinado por Deus. Vai acabar. Entendeu? Então ele vai acabar. Ok? Ele não vai... Ok? O que é que nós sabemos? Nós lemos hoje já. Esse poder de capítulo 13, verso 13, leva um golpe mortal. Né? Sim. E depois há uma cura e volta a existir e o mundo inteiro se admira, né? Isso. Então veja o que diz aqui. Durar pouco. Verso 11. Veja o verso 11. Aqui do capítulo 17. Yes. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Ok? Então, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Então, isso me leva a entender que o 7º rei é
a besta que sai do mar, esse poder papal, né? Uhum. Leva o seu golpe e ele mesmo, né? Se torna o oitavo rei, Sim, ok? sim. E o mundo inteiro se maravilha. Sim. Agora, Então ele era o sétimo, que durou pouco, porque ele recebeu a ferida. E depois ressuscita, e agora depois é o ele oitavo. volta, se torna o oitavo também. Okay. Exatamente, ok? Uhum. Certo. Então, é através desse oitavo rei, esse oitavo poder, ok? Sim. Que a besta de escarlata que está carregando a prostituta funciona e opera. Ok? Sim. Então, é através desse oitavo rei. Yes. Agora, nós estamos vivendo na época do sétimo rei. Por quê? Porque diz assim, veja o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Ok? Então, nós estamos no sétimo rei. Uhum. O oitavo rei vai vir e haverá uma aliança, né? Right? Uhum. Com esses 10 chifres, que são o quê? São 10 reis, né? Isso. Agora, quem são esses 10 reis, nós não sabemos, porque não aconteceu ainda. Está no futuro ainda para acontecer. Mas o que nos diz? Mais uma vez, é um reforço, né? Que haverá essa união. Os poderes políticos com os poderes religiosos vão surgir. Quem é que são esses 10? Eu não sei hoje. Nós não sabemos, que ainda não aconteceu. Mas dentro de pouco tempo, vamos saber quem eles são. Sim. Porque são eles que vão dar autoridade a esse sistema religioso apóstata de exercitar o seu poder e exigir obediência às falsas doutrinas que este poder está estabelecendo, ok? Uhum. Então, o livro de Apocalipse não explica quem são esses 10 reis. 10 reis. Nós vamos ler vamos ler o restante do capítulo, pode ser. A partir do 13 até o final? Please, yes. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ok, então, só mais um ponto aqui. Esses 10 chifres, do verso 12, esses 10 chifres que viste são 10 reis. Então, eu acho que aqui é uma referência a esses poderes mencionados no versículo 2, onde diz com quem se prostituíram os reis da terra. Uhum. Ok? O número 10 é uma referência que vai abranger assim, todas as nações. Não sei se são literalmente 10 poderes. Sim. Entendeu? Mas são poderes assim, mundiais, que alcançam... E abrangeria toda a Terra. Toda a Terra. Uhum. E eles serão envolvidos nesse relacionamento adúltero
né? Uhum. Com Babilônia, mas por apenas um pouco tempo, 1 hora profética. Só um pouco tempo, né? 1 hora profética são 14 dias, né? Mais que 2 semanas. Então, again, vamos ter que ver como é que isso vai. A gente não entra na especulação, né? A gente não sabe como que isso. Mas são poderes que vão se entregar ao serviço da prostituta, ok? Ok. Então, agora aqui do verso 14 até o 18, é interessante que aqui agora é como se volta mais uma vez ao tema da batalha do Armagedon, né? Uhum. Então, vamos ver aqui. Pelejaram eles contra o Cordeiro. Então, isso, mais uma vez, é um reforço que é uma batalha espiritual e não uma batalha literal, assim, de, né? De nações, né? Sim. E o resultado da batalha da Armagedon, no capítulo 19, nós temos bem mais informações. Mas o que eu acho que eu quero destacar aqui nesses últimos versículos é que até aqui tem sido aquele união, e não tem sido um love fest, nós dizemos em inglês, um love fest. A prostituta, os reis, todo mundo tá se amando, tudo bem. Mas agora há uma mudança drástica. Entendeu? Uhum. O que é que diz assim? O que é que diz? Falou-me ainda, as águas que viste estar sentadas são multidões para a Os 10 chifres que viste e a besta, estes o quê? Verso 16. Odiarão a meretriz. Ué, até agora era amante e agora vão odiar? É mais uma vez essa referência que nós vimos na batalha de Armagedon, onde diz que o rio Eufrates começou a secar. Sim. Estes poderes que têm sustentado Babilônia, agora começam a perceber que este poder não tem poder nenhum, é tudo uma fantasia. E eles entraram num tremendo engano. Então, a eles afastarem o seu poder, é isso que eu disse que é o rio Eufrates secando, lá no capítulo 16 que nós lemos. No estudo anterior, para quem não assistiu. Para quem não vai lá, né? Então, começam a tirar esse poder e faz agora a meretriz vulnerável, né? Por quê? Diz assim, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus. Então, o verso 16 também. O 16? Yes. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração... Quer comentar aqui? Não, pode continuar. Continua? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, aqui mais uma vez uma referência que isso é um conflito espiritual e não um conflito literal. Por quê? Sim. Porque eles vão consumir a meretriz com fogo. Levíticos 21 nos diz que essa era a penalidade, a sentença, né, que era dada a uma filha de um sacerdote que se prostituísse, que participasse da prostituição. A sentença era ser queimada. Então, aqui nós vimos mais uma vez, né, essa referência a destruição deste poder espiritual, que é um conflito espiritual. Uhum. E acaba o capítulo 17 com a afirmação que é Deus que está em controle, né? Sim. Né? Isso mesmo. Que Deus é que controla. Sim.
Até né? que se cumpram as palavras de Deus. That's right. Então, o anjo lembra a João que essa grande meretriz, né, será julgada, né? A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E mais uma vez uma referência a Babilônia, ok? Ok. Vamos rapidamente aqui no... não, vocês querem parar ou o que vocês querem? Não, vamos continuar. Ok. Então, vamos ver os primeiros 3 versículos aqui de capítulo 18. Ok, por favor. capítulo 18. Primeiros 3, yeah. Tá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho no furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ok. Então aqui João, outro anjo aparece, né? E que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, a cena é contrastando, esse é um contraste entre a iluminação de Deus e esse poder da meretriz, né? da prostituta, que o poder de Deus brilha, ilumina mais do que qualquer outro poder. E o que é que o anjo vem dizendo? Caiu, caiu a grande Babilônia, ok? Essa maneira é um estilo literário onde, repetindo, caiu, caiu, certa forma está dizendo assim, que já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu. Quer dizer, já tá determinado. O final já foi determinado, já foi, como é que se diz? Decidido. Entendeu? Caiu, caiu. Tá, acabou. Então, não tem outra coisa para acontecer, ela vai cair. Vai cair. Isso é uma garantia. E como você diz assim, vai cair, eu garanto. Entendeu? Caiu Babilônia. Ok. Quando você vê em Jeremias e Isaías essa tornou-se morada de demônios, Covid de toda a espécie, você vê em Isaías 21 e Jeremias 50, você vê as mesmas referências à antiga Babilônia, a Babilônia literal, mas tudo bem. Agora, aqui o que eu acho interessante, né? O julgamento de Babilônia, como é que se diz? Tem 3 acusações contra a Babilônia, entendeu? Não sei se essa é a palavra. Quando você vai a tribunal, porque você tem uma acusação contra você, né? Tem nós vemos em inglês um charge. You're charged, né? Então vimos 3. Tem 3 aqui. Tem o engano, né? Então tem morada de demônios. No verso 13. Ah, tá. Vamos ver aqui. Tem um charge. A Babilônia fez algo contra a religião, tem uma acusação contra a religião, contra uma acusação política e uma acusação econômica. Ok? O que é que tem aqui? Né? Então, diz assim, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Nós vimos. Então, os habitantes do mundo foram enganados através dos seus ensinamentos sedutores. Ficaram embriagados com o seu vinho. E como resultado, vocês foram afastados do verdadeiro Deus e começaram a adorar a besta. Essa é uma acusação contra a Babilônia. Então, é a acusação religiosa. Segunda, com ela se prostituíram os reis da terra. Nós acabamos de ver isso no capítulo 17. Então, são os poderes políticos. Tem outra acusação, porque você corrompeu os poderes políticos. Tem aqueles, né, que entraram num relacionamento com Babilônia porque viram
que nesse relacionamento com a prostituta iam tirar vantagem política, poder, entendeu? E nós sabemos, e eu acho que nós estamos vendo isso no mundo inteiro hoje, o poder como é que seria? O poder sedutor do poder. Entendeu? As pessoas, os governos, tá difícil os governos soltarem. Entendeu? Eu acho que muitos desses líderes, pessoas que há um ano atrás não sabíamos quem eles eram. Há um ano atrás eu não sabia quem que era o Dr. Fauci. Esse Dr. Fauci. Agora eu só escuto Dr. Fauci, Dr. Fauci, Dr. Fauci. Entendeu? Eu não estou julgando o homem, não conheço o homem. Mas eu estou falando da minha opinião, baseada na minha observação. Sim. Entendeu? Bom, estar na televisão, poder ser a tua palavra sendo lei, entendeu? Ninguém questionar. Pô, isso começa a seduzir uma pessoa. Pessoas começam a gostar disso, dessa posição. Estes poderes aqui, estes reis da terra, perceberam, se nós entrarmos em relacionamento com a Babilônia, nós vamos tirar vantagens políticas. Sim. E o terceiro grupo, então, corrompeu o mundo religioso, corrompeu o mundo político e agora até corrompeu o mundo econômico, porque diz que também os mercadores da terra, entendeu? Então, tem pessoas que perceberam, né? Eu entrando num relacionamento com Babilônia, eu vou tirar vantagem econômica. Eu vou estar numa posição privilegiada para negociar economicamente. Entendeu? Apenas observações. Você não percebe, você não vê uma pequena forma de... Eu não estou dizendo que isso é que está acontecendo agora. Mas é interessante para mim como certas lojas têm autoridade de abrir e vender e outras não têm. É verdade. Entendeu? É interessante para mim. Entendeu? Tem organizações, tem companhias aqui, donos de companhias que, nestes últimos meses, ganharam mais dinheiro do que o produto doméstico da Hungria, da nação inteira. Entendeu? Sim. Então, esta atração de ganhar, de vantagem econômica, é muito sedutor. E diz aqui que Babilônia também é julgada por causa daquilo que fez a economia. Então, nós vimos que vai haver, para alguns, uma motivação econômica de participar nessa Para união. se juntar. Yes. Ok? Ok. Ok, verso 4, vamos do 4 ao 8, por favor. Ok. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Uau! Não, esses versos aqui... É negócio pesado, né? É. Então, você começa com esse apelo que eu tinha mencionado há pouco, sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Então, isso nos leva a entender que existem pessoas que estão em Babilônia, porque Deus diz, povo meu, né? Sim. Que não reconhecem, que foram enganados e não reconhecem o engano que existe, né? Porque nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo, capítulo 3, segundo Timóteo, eu estou em 1 Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. 3, verso 5? Então aqui Paulo está escrevendo dos males, das condições nos últimos dias, ok? Então ele vem descrevendo várias condições, várias coisas que nós vamos observar no mundo nos últimos dias. E chega ao verso 5, diz o quê? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Então, Paulo está dizendo aqui que muitas pessoas vão ser enganadas porque esses poderes têm uma forma De A piedade. palavra de piedade em inglês é godliness. Eles têm uma forma de piedade, mas eles não são. Uhum. E a recomendação de Paulo escrevendo a Timóteo é: foge, sai deles. Uhum. E aqui é a mesma recomendação de Deus aqui em capítulo 18 de Apocalipse, verso 4. Sai dela. Sai entendeu? dela. Sai dela. Porque se não sair, você recebe a mesma punição. É a referência a Ló, que eu falei lá em Sodoma, né? Se Ló não saísse... Pastor, os que ficarem, então, eles ficam conscientes? Eles não estão enganados mais? Yes. Não. Certo? Então, nesse momento aqui, né? Sai dela, povo meu. Então, Deus tem seu povo, né? Em todos os lugares. Todos os lugares. E aí, nesse momento, o Espírito Santo vai cair, vai tocar todas essas pessoas. Para que ela saia, para que ele saia de lá. Então, os que permanecem é porque estão conscientes do engano e querem ficar lá. Ok. Eles fazem uma decisão consciente. Consciente. Uhum. Então, ninguém vai estar lá enganado. Eu não sabia. Não sabia. Não sabia. É exatamente essa questão. Ninguém vai poder dizer assim, mas eu não sabia. Não. Por quem realmente não sabe, Deus julga as pessoas de acordo com o conhecimento que eles têm. Se eles andam dentro do conhecimento que têm. Então, as pessoas que têm muito conhecimento deles, muito vai ser pedido. Os que têm pouco conhecimento, entendeu? Então, as pessoas que permanecem lá é tipo estes reis, são pessoas que, alguém pode te embebedar sem tu tomar a decisão, entendeu? Não. Você que controla quanto é que você bebe, entendeu? Você pode ser enganado uma vez, mas você começa a tomar cuidado. As pessoas vão ser seduzidas por algum benefício. Pode ser porque eles dizem assim, eu não vou arriscar a minha vida, porque nós vimos no capítulo 13, né? Que pode causar que aqueles que são fiéis e recebem um selo que são fiéis a Deus podem perder as suas vidas, né? Então, pode ser que as pessoas vão tomar uma decisão. Eu acredito que pode haver pessoas que vão dizer assim, eu acredito que isso é errado, mas eu não vou arriscar minha vida. E é uma decisão, consciente, entendeu? Outros serão seduzidos pelo poder. Se eu me alinhar com isso, eu vou conseguir subir nos poderes, entendeu? Subir politicamente, etc. Outros vão ser por causa de benefício econômico. Se eu participar, entendeu? Eu vou estar, eu tenho uma, como é que nós dizemos em inglês? Eu tenho favor, né? Favor, né? Sou bem visto por estes poderes. Isso vai facilitar o meu crescimento financeiro. Mas todos estão lá conscientes. Tanto é, quando chegam os Ixi, travou a internet ali do Pastor Bill. Ele caiu, só um minutinho, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Tinha congelado. Congelou. Aqui. Isso, voltou. Voltou. Tava congelado. Ok. Então, todos vão estar cientes da decisão que eles tomaram, ok? Ok. Então, no verso 5, você vê que os pecados, né, de Babilônia,
se acumularam até o céu. Sim. Entendeu? Entendeu? Aham. Ok, então, e agora aqueles, né? A retribuição, a punição de Babilônia, né? Vai ser vai ser retribuição paga como de acordo com aquilo que Babilônia fez, né? Sim. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Sim. Então, a punição vai refletir aquilo que Babilônia fez. Sim, e dobrado, né? E dobrado. Deus anota isso, né? Sim. Agora, verso 7. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentado como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Você vê a arrogância? Arrogância, sim. Arrogância. Deus diz, ok. Então, tu te glorificas, né? Tu te glorificas a esse ponto, dizer, não, eu estou sentado aqui como rainha, tomando nós dizemos em inglês, the prerogatives, não sei como é que é em português, the prerogatives, os direitos ou os atributos. As prerrogativas de Deus. Esta mulher está assumindo para si mesma. Eu sou a rainha. Eu, viúva, eu não sofro nada, olha, entendeu? E Deus, entendeu? E Deus diz assim, ok, então você vai receber, mas pranto, né? Tormento, isso. Medida igual que eles fizeram. Sim. Entendeu? Por quê? Porque poderoso é o Senhor Deus que o julgou. Entendeu? Não é para brincar com Deus. O julgamento sobre Babilônia demonstra o poder de Deus. Entendeu? E agora, sim, até o final do capítulo, podemos ler, são os lamentos daqueles que admiraram Babilônia, que eram aliados com Babilônia, né? Porque a queda da Babilônia, aqueles que estavam lá tirando proveito de Babilônia, a Babilônia ser destruída e julgada, eles perdem todos esses benefícios. Então aqui começam os lamentos. Vamos até o verso 20, então. Até o 20? Yes, do 9 a 20. Ora, chorarão e se lamentarão. Se você quiser me cortar em algum momento, tá bom? Só falar. Yeah. Okay. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Ok, vamos esperar aí. Já que você falou. Então, o primeiro grupo que vai se lamentar e vai chorar são os reis da terra. Aqueles que juntaram ela por causa de poder político, né? Sim. Ok, desculpe, interromper. Não, pode interromper. Que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela... Isso, eu dou risada com isso aqui, porque eles, entendeu? Eles estão olhando de longe, né? E eles olham assim e dizem, tá queimando ali. Entendeu? E Babilônia já foi. E já era. Entendeu? Eu acho e eles não se aproximam. Pô, isso aqui não era amante de vocês? Não era tua amante? Sim. Quando vocês se prostituíram? E agora está sendo destruída, vocês ficam de olho e dizem, parece que o negócio está queimando ali. E eles não vêm por causa de medo, né? Sim. Né? Eles ficam longe. Sim. Você vê. Medo de respingar neles, né? Você vê. Entendeu? Era tudo uma fantasia. Eles apresentavam, não, isso é uma aliança, nós amamos, entendeu? Mas na hora do aperto, está tudo fugindo, entendeu? Exatamente. Você vê a falta de lealdade, a falta... Como é que isso pode ser um negócio de Deus? Não. Isso é covardia, entendeu? Enquanto eu posso tirar proveito de ti, estamos indo juntos. Era o que eu ia falar. A lealdade é enquanto você tirava algum proveito, enquanto você tinha
né, alguma vantagem. That's right. Enquanto eu pude me aproveitar, eu estou aí. Mas, infelizmente, não é isso mesmo que acontece na vida verdadeira da prostituição, que é um negócio horrível que acontece às mulheres, Sim, né? sim. Que elas muitas vezes são usadas como um instrumento, Objetos. objeto, entendeu? Uhum. Enquanto você tira proveito, tudo bem, mas quando o dia que você não é jogada de lado. Então, você vê como esse exemplo é tão apropriado para demonstrar esse relacionamento aqui. Exato. Já não tem mais proveito, então vai embora. E tá sendo, mas eu dou quase risada, que eles olham e ficam com medo, né? Uhum. Agora vocês estão com medo, né? Ok, então espera aí que já aventura. O segundo grupo agora começa no verso 11. Tá. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. O pessoal que entrava por causa de Da benefícios econômicos, exato. Isso. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Agora ficaram sem. Antes estavam, né? Tinham vantagem econômica, agora ninguém compra deles. That's right. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, ungento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento. Ao medo de novo, né? Chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. Era só até ali? Não. Não, tá bom, sim. Então, tamanha riqueza. Mais uma vez, mesma coisa, né? Ficaram de longe. Essa mesma hora, né, pastor? Essa mesma hora tá citando, né? Exatamente. Que a gente leu ali no 17. Exatamente. E agora você vê aqui outra coisa, que todas estas... Interessante como João achou interessante de dar um catálogo de produtos, né? Sim. Que é parecido com aquilo que aparece em Ezequiel capítulo 27, falando de Tiro, ok? Mas para mim, eu leio esse catálogo e para mim diz assim, por que o pessoal não está comprando mais? Porque nessa hora, nas últimas horas, essas coisas não têm mais valor, entendeu? Porque a vida, as coisas de valor na vida vai ficar assim, claro, que nem cristal para as pessoas. E as pessoas não vão... As coisas em que as pessoas colocam valor hoje, essas luxúrias, esses carros, e roupas, e Rolex, entendeu? E o pessoal se mata trabalhando para conseguir essas coisas. Faz o que for necessário, engana, entendeu? Faz o que for para andar de baita carrão. Olha o carrão que eu tenho. Nessa hora aqui, isso não tem valor nenhum. Ninguém vai querer mais essas coisas, porque eles vão perceber que ao eles se dedicarem a essas coisas, perderam a... Ixi, pastor, congelou de novo. Vamos esperar, gente. Já já ele deve voltar. Só um minutinho. Gente, vocês estão firmes aí, hein? Vocês são demais. Peraí. A internet hoje estava ruim mesmo. Ixi, ele caiu. Peraí. Deixa eu tentar chamar.
A minha internet também tava ruim hoje aqui, tava caindo toda hora. Vamos ver se ele entra. Gente, vou abrir os comentários aí para vocês irem comentando sobre o estudo. Pior que eu não queria terminar essa live e começar outra. Porque daí vai ficar salvo 2 lives, né? Vamos ver se ele consegue entrar. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o estudo? O que vocês estão achando? Tá difícil? Aí, voltou. Não sei o que está acontecendo aqui. O diabo não quer que esta mensagem saia hoje, né? Você viu como é que é? A minha internet estava ruim hoje também aqui. Caiu algumas vezes. Você vê como é que é? O diabo não quer a mensagem que você, mas o negócio não, isso aí vai sair. Vamos terminar. Então, mais uma vez, você vê esse mesmo tema. Eles se afastam, têm medo, entendeu? Mas eu estava dizendo que as pessoas não compram, uma das razões que eles não estão conseguindo ver é que as pessoas não veem mais valor nessas coisas. Sim. Agora está caindo na cabeça deles a consequência da decisão deles, que eles vão perder uma vida eterna. Entendeu? Eles vão começar a se lembrar. É que nem o povo lá nos dias de Noé, começaram a se lembrar os 120 anos que Noé pregou e começam a perceber, entendeu? O que adianta uma hora daquelas lá ter, baita carro? O que adianta? Nada. Entendeu? Então, isso é uma boa lembrança para nós, entendeu? Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos continuar. Agora o terceiro grupo. Ok, a partir do 17. 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência. Porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, aqui fala daqueles que, a expressão de marinheiros e pilotos de navios, etc., é o pessoal que se envolve no transporte, no movimento desses produtos, né? Eles entraram no relacionamento também por motivos egoístas e agora já não tem mais não tem mais proveito de tirar. Mas tem aqui um quarto grupo mencionado no verso 20, que enquanto os reis da terra, os mercadores da terra e os navegantes, né, e os marinheiros clamam ai, ai, existe outro grupo que agora regozija, que a destruição de Babilônia traz alegria para eles. Quem são esses? Os santos. Entendeu? Os santos apóstolos, profetas. Por quê? Porque Deus julga, porque contra ela julgou a causa deles. A causa deles, entendeu? Então, você lembra que nós já lemos várias vezes lá no capítulo 6 de Apocalipse, onde as almas, né, clamam para Deus vindicar o seu sacrifício. Deus diz que vai, mas tem que aguardar um pouco, espera um pouco. E agora está se realizando essa vindicação deste povo, ok? Ok. Então, a destruição, o povo se exulta porque a destruição de Babilônia é a destruição do poder opressor ao povo de Deus. Da mesma maneira, quando Ciro conquistou a Babilônia literal, fez com que o povo de Deus pudesse voltar
para Jerusalém. E aqui a destruição de Babilônia solta o povo de Deus, ok? Agora, aqui nos últimos 4 versículos, temos a destruição de Babilônia. Então, agora a destruição A completa conclusão. Yes, that's right. de Babilônia. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então nós aqui vimos uma descrição de uma completa, total destruição de Babilônia, né? Sim. Jeremias, capítulo 51, falando da destruição de Babilônia, nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 63 e 64. Ok. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, mais uma vez, nós vimos Jeremias descrevendo a destruição de Babilônia literal como uma pedra e afundando. Então, aqui, mais uma vez, esse mesmo simbolismo, né, que vai ser destruída. Então, nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, não virá mais música. É uma destruição, completa. Né? Não haverá mais nada. Nunca mais se ouvirá, nem te brilhará luz de candeia, nem voz de noivo, nem voz de noiva, entendeu? É completo. Vai deixar de existir. E termina dizendo, né? E nela se achou sangue de profetas e dos santos e todos que foram mortos, né? Ao nós lermos o Apocalipse, nós somos relembrados vez atrás de vez, que Deus vai exercer o julgamento sobre tudo que é mal, todos esses regimes maus do mundo, né? Então, que ele reconhece o sofrimento do seu povo, entendeu? Deus não dorme, Deus vê, mas é uma mensagem de paciência para o povo de Deus, para não desanimar, né? Para permanecer fiel e paciente, que estes capítulos, para mim, por exemplo, 17, 18, 19, né? Que fala da destruição completa do todo mal, é um estímulo para mim e para nós, né? Que Deus nunca quebrou uma promessa que ele fez. E Deus vai cumprir esta promessa. O que ele pede a nós é o que ele diz lá em capítulo 6, tem que aguardar um pouco mais. É só esperar, seja paciente. Mas nada passa por Deus. Deus vê tudo. Se você recebeu uma injustiça às mãos de uma pessoa, entendeu? E o que nós queremos é nos vingar. Deus não dorme. Deus vê tudo isso. Seja paciente, entendeu? Não deixe que um espírito de vingança, de ódio, né, vai arruinar a tua vida e acabar, quem sabe, causando que você perca a salvação. Porque Deus vê.
E toda obra de maldade, tudo aquilo que foi feito contra nós, contra o povo de Deus, os mártires, o sacrifício, as mortes, as perseguições, as calúnias, as risadas, entendeu? As humilhações. Deus vê tudo. Sim. Entendeu? Deus não está Davi distraído, entrou né? no campo de batalha reconhecendo que a batalha era de Deus. Travamos aqui de novo, mas já ele volta, né, gente? Vocês já sabem disso. Para a conclusão do nosso estudo, a gente terminou aqui de ler capítulo 18. Hoje a internet do Pastor Bill tá com preguiça de trabalhar. Será que a gente já volta? Será que ele me ouve? Tá me ouvindo enquanto ele não aparece? Ai, gente. É tão ruim falar sozinha. Gosto muito do Pastor Bill. Eu também gosto muito do Pastor Bill. Ele é realmente um homem de Deus. Muito bom estudar a Bíblia com ele. Vamos tentar de novo chamar ele. Tá, Dani, o inimigo tá empenhado mesmo. Mas Deus é maior, né? Vamos terminar nosso estudo hoje. O diabo Aí, voltou. Isso já é normal. Quando nós entramos em certos temas, né? O diabo não gosta. Porque a única maneira que o diabo pode vencer é que as pessoas não saibam da verdade, né? Exatamente. Então, se ele consegue que as pessoas permaneçam na ignorância, né? Para ele é a única maneira, entendeu? Deus não vai nos abandonar, Deus vai, todos esses sistemas corruptos que fizeram tanto mal, já causaram tanta tragédia no mundo, Deus vai resolver a situação. Quebra o coração de Deus fazer isso, entendeu? Porque são seres... o diabo foi um ser criado. E Deus deu toda a oportunidade para o diabo se arrepender e reconhecer o erro, mas a arrogância, né, fez com que ele permanecesse nesse caminho, né? Ai, Dani, eu não tô sozinha, né? Vocês estão comigo. Ai, que bom. Vamos ver. Coitado, eu vou pedir pro Pastor Bill encerrar, porque a internet dele não tá boa hoje. Vamos ver. Voltou? E o Canadá é país de primeiro mundo, hein? Então, olha... Não é? Quando trava, você continua me ouvindo? Não. Ah, tá. Eu só tô te ouvindo agora, mas a sua imagem tá congelada. Ah, é? Tá. Seu rosto tá congelado aqui pra mim. Ok. Não é grande perda. Então não tem problema. Mas é isso, entendeu? Então Deus vê tudo, Deus vai resolver. Essa é a promessa que nós temos no capítulo 17 e no capítulo 18. Na próxima semana vamos ter o capítulo 19, que é a conclusão da batalha do Armagedon. Como é que vocês foram? É a conclusão da batalha de Armagedon. Então, e acaba com uma cena muito interessante. No 19, né? No 19, Ok, que é o que nós vamos ver semana que vem. Depois do 19 tem o capítulo 20, que é o milênio, né? Uhum. E depois tem o capítulo 21 e 22, eu acho que vamos fazer juntos, que é a Nova Terra. A Nova Terra. E a segunda vinda de Jesus, a confirmação disso. Então, estamos chegando lá. Então, temos mais 2 estudos. Três. Yes. Vamos, 3, né? O capítulo 19. 20, 21 e 22. E o 21 e 22 juntos. O milênio é muito, muito importante. Um estudo bem importante, bem interessante o que vai acontecer, que é o capítulo 20, né?
Vamos ter um estudo só para ele. E 21 e 22, a nova terra. Novos céus e nova terra. Eu sempre costumo dizer, pastor, que os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos, isso aqui só da Bíblia, né? Os 2 últimos, é o que Deus realmente queria e preparou para nós. E esse aqui tudo é a consequência do pecado. Para a gente poder... Nada disso estava nos planos de Deus, né? Isso aqui tudo, nada disso estava no plano de Deus. E nós não fomos, nosso corpo, nossa mente não foi criado, nosso cérebro não foi criado para passar por estas emoções que nós passamos neste mundo, né? A raiva, o ódio, a tristeza. Nós tivemos um membro da nossa igreja que faleceu esta semana. Vou fazer um enterro no final de semana. E, você vê as pessoas lidar com a morte, né? Pessoas lidam de maneira diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso cérebro não foi criado para esses sentimentos. O nosso corpo, nosso cérebro não sabe como reagir. Então, algumas pessoas, decidem, querem falar, conversar bastante. Outras pessoas se afastam, entendeu? Cada um reage de uma maneira diferente, porque é o cérebro tentando adaptar a estas condições estranhas, entendeu? Então, a certeza, a promessa que nós temos é que só um pouco tempo mais, que logo, logo, Jesus volta e tudo vai ser resolvido. Então, vamos ficar focados nisso que vem pela frente. Ok? Ok. Vamos orar, então? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela presença dos teus santos anjos. Obrigado por todas as pessoas que nos acompanharam no estudo. Que o Senhor possa os abençoar ricamente a eles buscarem conhecer mais e mais a respeito da tua verdade. Amém. Querido Pai, nos dê uma boa noite, a companhia dos teus santos anjos. E até a próxima, quando nós nos encontrarmos outra vez. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bill, muito obrigado pelo Obrigado, estudo. Simone. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal, que assistiu. Nos vemos, então, na semana que vem, tá? Se Deus quiser. Um abraço, Tchau, pastor. Obrigado. Tchau.